Olá pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Vamos lá então, vamos fechar nosso estudo sobre a arte da comédia, né? Então, a gente viu aí nas últimas aulas como a comédia, né, é essencial no dia a dia, principalmente para quem quer se divertir, e nós vimos então a questão de entender, né, compreender a importância da comédia, desde o período da Grécia Antiga, quando o teatro torna-se, né, então, tão importante na construção da identidade cultural de um povo, e como foi a evolução então dessa arte, tanto da tragédia quanto da comédia, e principalmente da comédia, que é levada então, né, aos palcos com o intuito de entreter, mas ao mesmo tempo de gerar uma reflexão, né, para que as pessoas possam também parar e começar a raciocinar sobre o mundo à sua volta. Então é isso que eu quero hoje finalizar com vocês, com esse ponto de reflexão sobre a importância então da comédia, não só como entretenimento, mas também como um elemento que nos leva a refletir sobre a sociedade, sobre atualidade, sobre aquilo que move, né, as pessoas. Então, para a gente iniciar, nós vemos aqui então inicialmente o quê? Tipos sociais na comédia. Então toda comédia ela é construída a partir de personagens. Eu coloquei aqui uma série de personagens, de rostos, de pessoas, né? E a comédia ela é baseada nisso, nesse ambiente vasto de personagens, né? Altos, magros, baixos, gordos, branco, preto, careca, cabeludo, homens, mulheres, né? Jovens, adultos, velhos. Então temos toda uma gama de personagens, mas esses personagens geralmente nas comédias são conhecidas como personagens tipos, né? Os tipos e os clichês. O tipo é aquele personagem que é construído, né, baseado em um estereótipo. Por exemplo, o musculoso, que tem pouco cérebro, a loura, que é loura burra, né? Então isso é criado para fazer rir, apesar de não ter graça esse tipo de coisa. Mas nas comédias eles começaram a usar isso muito, né? O nerd, então o inteligente tem que ser o bobo da sala de aula, e as pessoas curtem, fazem, né, tiram uma com a cara dessas pessoas, né? Que todo patrão, ele é nervoso, ele é irritado, ele está sempre brabo, está sempre falando alto. Isso são estereótipos e são os tipos que, se você for procurar na comédia, no teatro, na comédia, no cinema, na comédia, na televisão, você sempre vai encontrar esse tipo de personagem, porque ele é um tipo. As pessoas já sabem que vai ter aquele personagem ali para fazer graça ou para servir de piada para os outros, que no teatro é chamado de escada. Ele vai servir de escada para que a piada seja contada, para que a história aconteça. E os clichês são situações, são as situações que acontecem na cena, geralmente repetitiva. É o que eu já disse uma vez para vocês, no caso do Chaves. As cenas do Chaves são todas cheias de clichês, que é o que você já sabe o que vai acontecer, mas que gera graça para algumas pessoas. Ele levar um cascudo do seu Madruga, né, no caso o Chaves, ele vai correndo chorando, pi, 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 e entra dentro do barril. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Ou quando o seu Barriga chega em cena, que está tendo uma confusão, a gente já sabe que ele vai levar alguma pancada, alguma coisa naquela barriga dele. Ou a dona Florinda, que chega já nervosa, não escuta o que o seu Madruga tem para falar, e no meio da frase ela dá um tapão na cara dele, ele roda e fica nervoso, e o Chaves vem e fala aquela mesma frase: seu Madruga, a sua vozinha, qualquer coisa. Então isso é o clichê da cena, porque sempre vai acontecer algo repetitivo, mas que em muitos casos gera graça. Então quem faz isso? Os tipos e os clichês. Então são personagens que podem ser construídos com base em diferentes critérios.
Então, critério socioeconômico, critério racial, porque tem algumas comédias que fazem isso, então os empregados, né, são sempre negros, o bandido, ele vai estar sempre na favela, o bandido é sempre o negro que está fugindo da polícia, a questão socioeconômica, né, essa relação entre rico e pobre, o rico é sempre o ruim da história, que humilha o pobre, mas isso são situações que são criadas nas comédias, que vai gerar algum tipo de reflexão, porque eu disse para vocês, toda comédia, ou todo drama, toda peça, todo filme é para gerar uma reflexão. Então vamos adiante. Que é a reflexão na comédia. Essa imagem que eu coloquei para vocês é clássica, né? Maluco no Pedaço. Todo mundo já viu alguma coisa dessa série de comédia com Will Smith. Então, qual era o objetivo da comédia O Maluco no Pedaço? Refletir sobre o preconceito racial, a discriminação. Então, tanto que essa família, né, que recebe o Will Smith aí, é uma família, são os parentes dele, mas são ricos. Eles moram em Beverly Hills, lá na região de Bel Air. Então, um dos bairros mais nobres, mais ricos, né, na época lá em Beverly Hills. Então, ele sai de um bairro pobre lá da região dele, se não me engano, de Nova York, do Bronx, de uma coisa assim, né, e vai morar num condomínio de milionários. E não era comum. Então, aí vem a reflexão: por que que não pode ter uma família de negros, de classe alta, não é nem média alta, de classe alta, né? Milionários, vivendo muito bem, andando muito bem. Então ele vem questionar isso para quebrar esse estereótipo, quebrar aquele clichê que a família negra tem que ser a família pobre. E eles faziam graça disso, da própria situação. Então toda comédia funciona com esta visão de ser uma válvula de escape, né? Para desestressar, para você sentar na frente da televisão e sorrir, para você ir para o teatro assistir uma comédia, para você rir muito, assistir um filme no cinema que você sai de lá assim, né, cansado de tanto rir, porque é muito bom. E o objetivo da comédia, apesar de toda essa graça, é fazer a reflexão, né? E isso no O Maluco no Pedaço, eles faziam muito, né? Questionava a questão do negro, por que que o negro não tinha oportunidade, por que que o negro não podia certas coisas. Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo graça com a situação, ele estava fazendo quem estava assistindo refletir sobre aquela situação. Continuando, vamos ver mais uma aqui. Aí a gente entende basicamente como é construído esse texto, seja no teatro, seja na televisão, ou seja no cinema. Então, quando a gente vai ver uma comédia, raramente a comédia tem um narrador, né? A peça tem um narrador. Ela é construída de forma que, à medida que as situações vão acontecendo ali no palco, a voz do ator falando o texto e a ação que está acontecendo não precisa de narrador. Você acha que a história, as, os episódios do Chaves precisa de narrador? Não, todo mundo já sabe a fala do personagem, a ação. Se não tiver diálogo nenhum nas cenas do Chaves, a gente já sabe o que está acontecendo, sabe o que vai acontecer logo depois daquele movimento, porque os movimentos lá são todos coreografados quase, né? Um depois do outro. Então, o que bate, o que apanha, o que cai, o que levanta, o que sai chorando, o que sai junto, é muito bem montado. Então é isso. Os textos, tanto no teatro quanto nas comédias de televisão ou de cinema, raramente tem um narrador, porque há uma necessidade, porque a voz e a ação dos personagens já vão estar contando a história, né? Então a linguagem, ela vai variar nesse sentido. Se é uma família pobre, eles vão ter aquela fala, aquele ambiente, aquele cenário, tudo vai ser construído de forma que a pessoa que estiver assistindo saiba qual é a situação da história, o que, é que a história está contando, em que época está passando aquilo, sei lá, na Idade Média, se é uma história atual, o local, se é uma vila, se é uma fazenda, se é uma cidade, se é dentro de uma fábrica, se é em outro planeta, não importa. E o grupo social também, se eles falam errado, se eles são da roça, se eles são caipiras, se eles são da cidade.
Então, tudo já vem montado de forma que a gente possa acompanhar e entrar na história. Porque o objetivo das comédias é essa, que você entre, que mesmo que você reflita, mas que você descanse, sorria, entenda. É muito fácil entender a comédia. É muito claro os personagens, os papéis ali que estão sendo interpretados e o objetivo da história. Isso é muito claro. Ela não, inicialmente ela não tem esse sentido de querer te fazer pensar muito, já te entrega tudo pronto. Mas ao longo que a história vai acontecendo, com certeza você vai começando a pensar um pouquinho sobre as situações que estão ali. Entendido? Então é isso, pessoal. Nós encerramos essa primeira parte das comédias. Estudem, volta nesses vídeos, que logo aí semana que vem já tem prova. Não sei se é a nossa, mas já está chegando. Tá? Então façam suas anotações e a gente vai ter nossa aula online para tirar dúvidas. Ok? Um abraço, tudo de bom, até qualquer hora.